sexualidade do casal. Essa live de hoje vai ser, essa aula de hoje, essa aula 2, ser uma aula que você vai entender algumas questões, a gente vai focar em compreender o funcionamento da sua mente, do teu cérebro, nessa questão da sexualidade. A gente vai falar sobre alguns aspectos psicológicos, nós vamos falar sobre a questão física, vamos falar sobre várias coisas, tá? Então já vou dar para você aqui mais ou menos o que a gente vai falar, e a nossa aula vai estar pautada em 4 pontos que nós vamos falar aqui hoje. Mas tu já vai entrando e compartilha essa live com pessoas, tá? Nós temos uma meta aqui. Ontem eu lancei um desafio. Ontem eu falei com o pessoal assim, ó. Vai me dando feedback como é que tá e tal, o pessoal está chegando. Ontem eu lancei um desafio. E o desafio que eu lancei ontem foi o seguinte: se nós chegarmos entre hoje e amanhã, se chegarmos até o último dia de live, até o último dia aqui do nosso evento, nós chegarmos a 50 pessoas, eu vou sortear o livro As 5 Linguagens do Amor, tá? Vou sortear esse livro, As 5 Linguagens do Amor. Esse aqui é o meu livro. Você vai ganhar um livro zerado, vai ganhar um livro zero. Esse aqui é o meu, já é um livro que eu tenho há um tempo. Mas você vai ganhar um livro desse se nós batermos 50 pessoas na nossa live, tá? Se durante esses 3 dias aí, algum dia a gente bater 50 pessoas, então assim, depende de você. Depende de você, eu tô dando aqui já o meu melhor. Tô aqui dedicando, me preparei, tem hoje várias coisas tem várias coisas para falar contigo. Deixa esse livro no chão mesmo. Já tem várias coisas para falar contigo hoje aqui, eu me preparei, eu tô empolgado, eu tô empenhado nisso aqui. Agora, para essa live chegar a mais pessoas, depende de você compartilhar, de você mandar para outras pessoas, de você compartilhar nos seus grupos familiares, de você mandar essa live para outras pessoas. Então vamos aproveitar e você vai fazer isso agora. Compartilha essa live, manda um coraçãozinho, aperta o coraçãozinho, deixa realmente o coraçãozinho aí fluir bastante, porque essa é uma live sobre casamento e, como eu sempre digo, se é uma live sobre casamento, tem que ter coraçãozinho, porque o coração é o símbolo maior do amor e a gente precisa aí expressar. E quando você faz isso, é um sinal de que você está gostando aqui do conteúdo e você está colaborando com o algoritmo do Instagram para que essa live ela alcance outras pessoas também, beleza? Então, assim, nós vamos falar sobre 4 coisas hoje. Deixa eu virar do lado de cá. Como é que tá aí minha imagem aí? Só para eu... Nós vamos falar sobre 4 coisas hoje. Primeira questão que a gente vai falar, nós vamos falar sobre algumas áreas sensíveis. O assunto hoje é a sexualidade no casamento. Então nós vamos falar sobre algumas áreas sensíveis no homem e na mulher. E nós vamos falar sobre você conhecer o seu corpo e você conhecer o corpo do seu cônjuge. É um negócio muito poderoso hoje. Hoje tu vai sair daqui já um negócio assim preparado para criar um clima bom aí com o seu cônjuge, tá? Aproveita e já manda aí, ó. Já manda aí quem tá com o seu cônjuge aí assistindo. Manda aí, eu tô acompanhado. E quem tiver sozinho, bota assim, tô sozinho, mas vou pegar meu cônjuge depois e vou passar essa live para ele também, ou para ela, tá bom? Então nós vamos falar o quê? Nós vamos falar sobre essas áreas sensíveis, vamos falar sobre um ponto importantíssimo na relação conjugal, na vida do casal, que assim é um ponto crítico, sensível, mas importante de se falar. E a gente, claro, como a gente está aqui no Instagram, não dá para eu falar tudo, eu vou ter que me organizar aqui com as expressões, com as palavras e tal, porque não posso falar qualquer coisa, que senão o Instagram está arriscado a derrubar a live. Mas a gente vai falar, por exemplo, sobre ejaculação precoce. Vamos falar sobre ejaculação precoce, vamos falar sobre alguns aspectos psicológicos que afetam essa questão, tá? Nós vamos falar sobre baixa libido, como você resolve isso, aguenta aí. E o último é o mais importante, então você tem que ficar aqui até o final para a gente falar aí 4 pontos que, assim, eu tinha muitas outras coisas ainda para falar, mas esses 4 pontos são pontos importantíssimos e que vão dar um novo rumo
para sua vida sexual, a vida sexual do seu casamento, beleza? Então, nós vamos falando aí, ó. Só tá gostando aí dos temas. Tá gostando, né? Legal, show de bola então. Então, vamos aí mandando coraçãozinho, vai mandando seus comentários. Se você tiver perguntas, você pode mandar aí as perguntas, tá? E a gente vai falando aí algumas coisas. Então, assim, ó, o que você precisa entender? Tu precisa entender que Deus fez você, Deus me fez e fez você, Deus fez você, o seu cônjuge, para vocês desfrutarem de algo extraordinário que é a vida sexual. Deus criou o sexo. Deus deu a gente esse privilégio de desfrutar de algo tão prazeroso para a nossa vida e para a relação conjugal, tá bom? Então, o que acontece? Você tem que entender a importância disso para a sua vida e você tem que valorizar esse negócio na sua vida, porque quando você entende que o sexo é algo para você desfrutar, escreve assim, ó, escreve aí nos comentários, o sexo, não escreve sexo não, que senão meu Instagram vai, bota assim, Deus me deu uma vida sexual para eu desfrutar, tá? Pode escrever aí nos comentários e vamos ver o que vai acontecer. Mas Deus deu a vida sexual para você desfrutar dela e você tem que desfrutar desse negócio. Só que às vezes você não desfruta disso ainda na sua vida conjugal por uma série de motivos. Às vezes por conta de crenças, às vezes por conta da maneira como você aprendeu isso na sua vida, às vezes por conta mesmo de falta de conhecimento. O conhecimento é libertador, tá? Quando você quando a tua mente abre e quando você começa a ter conhecimento a respeito de algumas questões, aquilo te liberta, porque você antes não conhecia, agora você conhece. Então, quando você passa a ter um novo conhecimento, você só fica na ignorância se você quiser, porque o conhecimento já chegou até você. Agora, o que você precisa? Precisa aplicar esse conhecimento para que esse conhecimento aplicado dê a você o resultado que você está buscando. Tá entendendo? Então, isso é muito importante você entender aqui, tá? Então, a vida sexual é para você desfrutar. Desfrute disso, tá? Curta. Deus deu para você e Ele instalou em você algumas questões justamente para que você possa ter todo esse prazer, né, na vida a dois, beleza? Então nós vamos lá, vamos passar aqui adiante. Então nós falamos sobre, esse é o código do casamento, tá? Nós falamos ontem sobre a letra C, comunicação, falamos sobre afetividade e hoje nós vamos falar a letra S, que é sobre sexualidade. Ainda tem mais 2 letras que nós vamos falar amanhã, tá bom? Então, eu queria antes fazer uma leitura de um texto bíblico para você. Eu estava na palavra no livro de Cânticos dos Cânticos, tá? Esse é um livro da Bíblia extremamente voltado para a vida, é o amor. E olha o que está escrito aqui no capítulo 2 de Cânticos dos Cânticos, porque é uma palavra muito poderosa e a gente vê o quanto que Deus se preocupou, que existe um livro na Bíblia que o foco é só a questão do amor. É só a questão do amor. Amor entre 2 pessoas, entre o casal, tá bom? Então ele diz assim, olha, como um lírio, esse é o amado falando, tá? Como o lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. Como uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra. O seu fruto é doce ao meu paladar. Essa palavra ela é poderosa demais. Ela é muito poderosa. Então vê a beleza da expressão do marido para a esposa e da esposa para o marido. E nós vamos falar aqui hoje também sobre essa questão de você expressar palavras para o seu cônjuge, palavras mesmo de elogios, palavras que alimentem, que nutram a sua relação, o seu relacionamento. E você vai realmente sair daqui hoje
pronto para cuidado, só que, né, pode ser que venha mais um herdeiro aí, hoje seja um dia que você acabe firmando isso aí, tá bom? Olha só, presta atenção, vamos seguir em frente aqui. Primeira coisa que você precisa entender, você tem que se conhecer, tá? Você tem que se conhecer e você tem que conhecer o seu cônjuge. O casal, ele vive uma vida de intimidade. E agora sim, nós estamos falando de uma intimidade voltada para vida sexual. Porque intimidade não é só questão sexual. Intimidade é uma série de outros fatores. Mas agora nós vamos falar intimidade especificamente voltada para isso, com foco nisso. E o que você precisa entender? Você tem que conhecer a si, você tem que conhecer o seu corpo e você tem que conhecer o corpo do seu cônjuge. Mário, por que isso? Por que eu tenho que conhecer? Porque existem alguns estudos que apontam que existem algumas áreas que são as chamadas áreas de sensibilidade do casal. Áreas mais sensíveis para o homem e para a mulher. Sensíveis no sentido de serem áreas que dão prazer para o homem e para a mulher. São as chamadas áreas de desejo, tá? São as chamadas áreas de desejo. Mário, como assim? Pois é. Quando você tá ali com o seu cônjuge no bem bom e curtindo lá e tal, e desfrutando daquele momento ali, tá nas preliminares, o negócio tá ficando bom, você tá começando a esquentar, até se esqueceu que tá um frio danado, o negócio começa a se aquecer e você começa a perceber que existem áreas, que existem lugares que você toca no seu cônjuge, que o seu cônjuge, ele dá uma aquecida a mais no negócio, o negócio fica mais quente, que tem áreas que o seu cônjuge toca em você, que você fica assim, meu Deus, né, tá ali quase indo nas estrelas e tal, e esse negócio é muito poderoso, por quê? Porque quando você começa a descobrir essas áreas, quando você realmente trabalha para descobrir essas áreas no seu cônjuge, você vai potencializar aquilo que já é extremamente prazeroso. E a gente vai falar aqui, não sei se você sabe, mas existem estudos que apontam que o ato sexual, o prazer sexual, o chegar ao orgasmo, o ato da penetração sexual, ele dura entre 5 a 15 minutos no máximo. Veja bem, eu sei que às vezes o pessoal fala assim, 1 hora e tal, e não sei o que, não, mas os estudos mostram que o tempo na relação sexual, tirando ali os momentos preliminares, essas coisas todas, duram entre 5 a 15 minutos no máximo, é o tempo máximo, a média que tiraram é nesse intervalo entre 5 e 15 minutos. Então, se você não tem um momento realmente assim satisfatório antes, se você não tem um pré-aquecimento, se você não tem um momento preparatório, se você não tem momentos em que você vai nutrindo, e esse momento ele não começa apenas na hora em que você fecha a porta do seu quarto e fica ali sozinho com o seu cônjuge, é o contrário, ele começa a partir do momento em que você abre a porta do seu quarto e sai, né, do seu quarto quando você acorda de manhã. Então ele começa já de manhã. Ele começa de manhã com elogios, com palavras, com gestos, com ações, com ações que você vai promovendo e que vai nutrindo esse relacionamento. E aí quando chega um momento realmente da intimidade, à noite, quando chega do trabalho, ou aquela na hora do almoço ali, né, quando o marido vem almoçar em casa e aí até a esposa tá ali também já aguardando aquele momento, as crianças estão no colégio e tal, e o negócio acontece. Então, por quê? Porque já está nutrindo, tá? Já está nutrindo. Você tem que entender, não tem que ter vergonha não. Você não pode ter vergonha do seu cônjuge. É intimidade. Você não pode ter vergonha de falar algumas coisas. Claro, sempre com respeito, sempre levando em conta os valores e os princípios de vocês, sempre levando em conta, você não precisa modelar a vulgaridade que a gente vê no mundo de um modo geral, nas redes sociais, em filmes e tal, nada disso, você não precisa vulgarizar.
dá muito bem, como eu li ali no livro Cântico dos Cânticos, de você produzir um momento prazeroso e satisfatório na vida a dois, na vida conjugal, sem você precisar ser vulgar, mas sendo respeitoso, sendo amoroso, sendo alguém que realmente está fazendo as coisas da forma como você gostaria de fazer. Então, olha só, existem algumas áreas, tá? E eu vou pontuar aqui para você algumas dessas áreas para que você entenda que no toque, tá? O toque nessas áreas, só acompanha para mim o horário, né? Para eu não me perder, que eu não estou vendo a hora. O toque nessas áreas são toques que vão produzir muito mais satisfação, que vão produzir muito mais prazer, que vão produzir muito mais senso de realização para o casal naquela hora ali, tá? Então eu vou começar falando aqui as chamadas áreas, deixa eu virar para cá, as chamadas áreas de desejo, tá? As chamadas áreas de desejo. Nesse lado tá boa? Vê se vai ficar boa aí a posição nesse lado de cá. As chamadas áreas de desejo, tá? Que áreas são essas? Por exemplo, no homem você tem o canto da boca, né? O canto da boca é uma área que, de certa forma, causa uma certa sensibilidade maior. Aí você tem o pescoço no homem, na mulher também, é claro, né? Mas para você ter algumas noções práticas de lugares, de partes no corpo, é claro que esse é um estudo que existe, é uma pesquisa que existe, e tem muitas outras áreas. Eu pontuei aqui só 5 de cada um, mas tem muitas. E é claro que, por isso que eu comecei falando que você tem que conhecer o seu corpo e você tem que conhecer o corpo do seu cônjuge. Por quê? Porque quando você conhece, você vai perceber, opa, quando eu faço isso aqui, eu sei que ela fica desconfortável. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então você tem o canto da boca, você tem a orelha, você tem o pescoço, a língua, você tem os mamilos do homem, extremamente sensíveis que, quando tocadas de maneira carinhosa nesse momento, né, da intimidade sexual, o que acontece é algo que vai dar uma aquecida mais no negócio ali, não tem como, vai dar uma aquecida. O abdômen no homem, as costas na mulher, os pés, olha só, tanto no homem quanto na mulher, os pés é uma área extremamente sensível. Qual mulher que não gosta de fazer uma massagem nos pés, de que faça uma massagem nos pés e tal, não sei o que, e aquilo ali já, né, vai gerando uma proximidade maior. A mulher, o próprio clitóris, que é a área, né, uma área muito sensível de excitação, muito ajudar, né, que vai levá-la ao orgasmo. Então assim, ó, eu tô falando essas áreas, essas poucas áreas aqui, 5 de cada uma, mas você precisa fazer o quê? Isso. A gente falou ontem sobre comunicação, tá? Então você tem que falar com o seu cônjuge sobre a questão sexual, você tem que conversar com o seu cônjuge, você tem que saber aonde o seu cônjuge gosta de ser tocado. Então como que tu vai saber isso? Perguntando, não fique querendo adivinhar. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas existe um estudo que aponta que quase 90% das mulheres, elas estão insatisfeitas com a sua vida sexual. Quase 90%. E um número absurdo de mulheres nunca chegou ao orgasmo, nunca teve a sensação do que é um orgasmo. Então assim, ó, por que isso? Muitas vezes, é claro, a gente vai falar sobre ejaculação precoce, que é um ponto importante para se destacar aqui nesse assunto hoje, mas muitas vezes a mulher não conhece a si mesma, não conhece o seu próprio corpo, e o homem também não conhece o corpo da sua mulher. Ele está ali, é só o papum e tal, mas não conhece,
não se envolve, não pergunta, não procura saber e conversar e falar onde é que você gosta que eu toque, como é que você gosta que eu toque, você gosta quando eu faço isso aqui, quando a mulher também fala que não gosta e tal, de respeitar, de falar não, tudo bem e tal, não sei o que, não sabia disso, e aí procurar não fazer mais. Então, esses são pontos importantes, que a comunicação vai alinhar esses pontos. Agora, se você tiver vergonha, porque às vezes a mulher fala, eu vou falar com meu marido, mas ele vai ficar chateado, ou então o marido, eu vou falar com a mulher às vezes que isso aqui não está me agradando muito, ela vai ficar já chateada e tal, aí entra naquele ponto da baixa autoestima. Esses são fatores extremamente na vida sexualmente saudável. Tá dando uma travada. Tá dando uma travadinha aí? De vez em quando deu uma travadinha. Né? Vê como é que tá aqui no meu. Não aparece a mensagem. No coisa? Uhum. Tá, então acho que seria legal aí de repente, não sei se mudar pro 4G. No 4G tira o Wi-Fi e deixa só o 4G. Eu vou trocar aqui, botar só 4G. Pode deixar. Vou botar aqui a 4G, dá só um tempinho aí, gente, pra não prejudicar aí o processo. Vamos ver se dá uma melhorada. Tá? Vejam se vai dar uma melhorada, se vai parar de travar, e se continuar a gente dá um jeito aí nisso, tá bom? Então assim, ó, manda pra mim aí, ó, o que tu tá achando até aqui? Tá gostando? Tá entendendo? Tá claro pra você até aqui esse assunto? Fala pra mim, escreve aí nos comentários aí o que você tá achando até aqui do que a gente já falou. Fala aí, deixa eu tomar aqui meu... Fala pra mim aí o que você tá achando até aqui. Tá gostando? Tá curtindo? Tá com alguma dúvida? Tem alguma pergunta que você quer fazer? Manda aí pra gente escrevendo. Alguém comentou aí? Uma coisa? Pode mandar que eu vou acompanhar. Tá. Então é o seguinte, tá? Preste atenção. Deu quanto tempo aí já de live? 20 e poucos minutos, é isso? Então, olha só, presta atenção aqui, tá? Você tem que conhecer o seu cônjuge. Quando você conhece, a intimidade ela se torna muito mais prazerosa, tá? Se torna muito mais satisfatória. Então, essas são as áreas de desejo, tá? E tem outras, mas você tem que descobrir perguntando, experimentando com o seu cônjuge, né? Se conheçam na relação, gente. Se conheçam, não fique naquela relação só ali do apavoramento, mas se curtam, porque é isso que vai fazer com que a vida sexual de vocês seja uma vida sexual muito mais prazerosa, tá? Vamos aqui para os próximos pontos. Luiz apagou ali. Não sei, eu acho que é o computador ali. Dá uma apertadinha lá pra ver se liga. Não, lá em cima, lá no coisa mesmo. Só aperta uma vez, já deu. Já foi. Tá jóia. É o seguinte, o que nós vamos falar agora, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre ejaculação precoce, tá? Vamos falar um pouco sobre ejaculação precoce. Esse é um dos fatores que mais geram insatisfação na relação conjugal. É um fator assim que atrapalha muito. Por quê? Porque é um ponto muito sensível. Sei que talvez tenha maridos aqui junto, acompanhando, teu cônjuge está aí junto, acompanhando contigo. É uma situação às vezes constrangedora para o homem e tudo bem. Tem que só aprender como lidar com isso, tá? Agora sim, ó, o que eu vou falar para você aqui, claro que existem uma série de fatores que podem gerar um comportamento de ejaculação precoce, tá? Uma série de fatores. Eu vou falar aqui pelo menos três pontos importantes que afetam ou que podem afetar e que podem levar o homem a ter esse tipo de processo, né, no seu organismo, que acaba sendo o quê? Acaba sendo prejudicial. Acaba sendo prejudicial porque ele fica insatisfeito com o que está acontecendo, muitas vezes gera um constrangimento,
Por outro lado, a esposa muitas vezes também não consegue ter um avanço de satisfação na vida conjugal. Então, pode gerar um problema sério isso aí na vida do casal, tá? Então, assim, primeira coisa que você tem que entender, hoje eu estava estudando a respeito disso e existe um estudo que aponta assim, ejaculação, como eu disse para você, o ato da penetração, ele dura em torno, no máximo, entre 5 a 15 minutos. Mas, no geral, tem estudo que fala 5, 8, 10 e tal. Então, fizeram uma média, ficaria entre 5 e 15 minutos. Quando é que uma pessoa ela é caracterizada como alguém que pode estar com ejaculação precoce, tá? Eu vou dizer para você. O primeiro ponto é quando este ato de penetração ele leva no máximo, a máquina de rigor faz assim, aperta ali onde tem uma câmerazinha. Pera aí, gente, rapidinho. É que a câmera desligou ali. O que acontece? É quando o ato da penetração, ele leva pelo menos 1 minuto, no máximo 1 minuto, o tempo de 1 minuto. E aí a pessoa já ejacula ali e tal. Então, aí pode ter como característica, um dos pontos, tá? Essa questão de ser alguém que talvez esteja com essa disfunção no seu ato ali, né, na questão sexual. Um outro ponto então primeiro quando a pessoa leva no máximo 1 minuto de penetração e já ejacula. Uma segunda questão, quando a pessoa ela não consegue controlar aquilo, tá? Ela não tem controle, ela não sabe como lidar para evitar que a ejaculação aconteça, tá? É o segundo ponto. E um terceiro ponto é quando toda essa situação, como eu falei anteriormente, começa a gerar o quê? Um desconforto para o casal. Começa a gerar uma situação em que a relação do casal começa a ser prejudicada. E aí, esses são fatores importantes para ser considerada uma ejaculação precoce. E aí, é claro, tem todo o processo de tratamento e tal que pode ser feito, seja com medicações, seja com terapias e tal, para resolver, e resolve bem de boa. Isso não é nada complexo. A grande questão é que ainda é uma situação que para muitos homens é muito constrangedor, então ele acaba não buscando uma ajuda para melhorar isso e para tentar resolver essa situação, tá? O que eu quero falar para você? O que eu vou falar para você aqui agora, eu sei que é um ponto muito sensível, tá? Mas eu decidi que eu falaria coisas aqui hoje que você não está acostumado a ouvir aqui, tá? E eu decidi falar essas coisas, por quê? Porque são fatores que têm gerado problemas e dificuldades na relação conjugal. Então a ideia aqui é que você, se identificando com algo, você procura o quê? Resolver essas questões. Não é para você ficar remoendo isso, mas é para você resolver essas questões, tá? Aproveitando, por que eu vou falar algumas coisas, mas não dá para se aprofundar muito, tá? E aí eu queria aproveitar aqui já, porque amanhã a gente vai abrir, eu vou abrir pela primeira vez um curso, tá? Um método que eu construí dentro daquilo que eu tenho visto de pessoas, de casais que eu tenho acompanhado, de famílias que eu tenho acompanhado ao longo do meu processo terapêutico. E eu criei então o método AMAR, que é um método baseado em alguns pilares para ajudar os casais a desenvolverem uma vida relacional, uma vida conjugal, onde eles consigam alinhar todos esses pontos de sexualidade, de comunicação, de outros fatores na sua vida, e eles então consigam viver um casamento realmente prazeroso, um casamento saudável, aprender a resolver conflitos, como lidar com os momentos de conflitos, como desenvolver maturidade, como aprender, como se comportar com o seu cônjuge, como entender melhor os comportamentos do seu cônjuge. Então esse curso ele vai estar
baseado nesses pilares para te ajudar nessa questão. Então amanhã eu vou entrar em mais detalhes, tá? Mas já para você saber que aí amanhã a gente vai abrir as inscrições para aqueles que quiserem, que fizer sentido. Se não faz sentido para você, tudo bem. Fica aqui nesses 3 dias que eu acho que você já vai aprender bastante coisa. O curso serão 30 dias de aulas, acompanhamento comigo toda semana para realmente dar um up na vida conjugal do casal, tá bom? O que acontece? Essas são áreas bastante sensíveis, mas eu preciso falar dessas áreas com você, tá? Uma das questões, e não é a única, e não é uma questão também que é a prioritária, não, mas uma das questões que pode gerar ejaculação precoce é o excesso de ansiedade, de estresse. Às vezes o homem está ali estressado com algo, está ansioso, está preocupado com alguma coisa, então isso pode gerar uma ejaculação, né, que ele não consegue controlar aquilo ali. Então a ansiedade é um fator bastante importante a ser observado. Um segundo ponto é o que? É o convívio com pornografia. Então, quando o homem, às vezes, né, a gente vive hoje numa sociedade onde é muito comum, você abre o teu Instagram, você tem uma influência de sensualidade muito grande, e muitas vezes a pessoa já vem de criança ali desenvolvendo isso na sua vida, essa prática, como se fosse algo natural. Só que ao longo da vida dela isso vai fazendo um grande prejuízo, vai trazendo um prejuízo muito grande. Às vezes eu conheço histórias de pais que ensinaram os filhos, né? E que quando os filhos chegavam a uma determinada idade, criança ainda, mas qual era o presente que o pai dava para aqueles filhos? Levar aqueles filhos para um lugar lá, um prostíbulo e tal. Dá para aqueles filhos aquele momento dele experimentar, agora eu sou homem e tal. Então assim, é quase que cultural. É claro que muitas coisas têm mudado, mas isso ainda é muito presente. Então essa questão do envolvimento com pornografia é algo que pode gerar uma falta de controle na hora da ejaculação ali. Então é um segundo fator. Um terceiro fator é um fator que envolve o ponto fisiológico, tá? O ponto fisiológico. Então, pedindo para falar mais sobre o curso, para casal, para solteiro, quem pode participar? Ah, joia. Então, o curso é para casal, tá? É para casais, tá? Se a pessoa ela está se preparando para casar, também, né, vai servir para ela, mas a gente vai fazer mais para frente um específico só para quem está se preparando para casar, que algumas pessoas começaram a me perguntar. Falei, mais para frente talvez a gente faça e tal. Mas esse é para casal. O que Casal casado. Tanto faz. O casal, né, casado, mora junto, vive junto, tá com namorados, não importa, tá? O curso é para quem tem um relacionamento, né, que já vive junto e que entende que precisa de ferramentas e de instrumentos para desfrutar de uma relação amorosa, mas com mais prazer, uma relação conjugal com mais prazer. Né, e aprender a resolver conflitos, aprender a resolver problemas, aprender a ajustar algumas coisas. Esse curso, o que vai acontecer? São 30 aulas. Ao longo desses 30 dias, nós vamos estar juntos toda semana com um encontro, e depois, uma vez por mês, a gente vai estar continuando acompanhando, e vão ser, nesses conteúdos, a gente vai aprofundar mais. Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está só pincelando, porque a gente tem uma horinha. Mas nesses conteúdos a gente vai aprofundar mais. Não são aulas longas, não é esse o objetivo do curso. O objetivo do curso é te dar conteúdos práticos que você saia dali e consiga aplicar. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso para não ficar batendo muito, mas se você tiver dúvidas, tu me manda ali o direct que eu já respondo ali para você, tá? O que acontece? Essa questão fisiológica, ela tem a ver com o que a gente chama de neurotransmissores. Mário, que trem é esse de neurotransmissores? Neurotransmissores são
hormônios que trabalham no nosso organismo e que eles são responsáveis o quê? São responsáveis para manter um certo nível de equilíbrio a nossa vida em diversas áreas. Em se falando da questão da sexualidade, nós temos o quê? Por exemplo, a serotonina. Então, quando você tem esse hormônio em desequilíbrio, quando ele está desregulado, o que isso pode acarretar? Pode acarretar uma alteração em várias questões na vida da pessoa, física e psicológica. Por exemplo, alteração no humor. Então, uma pessoa que está mal-humorada, uma pessoa que está com humor cabisbaixo, por exemplo, a queda da serotonina vai afetar a sua disposição. Então, você vai estar com menos disposição. Então, se você está com menos disposição, logo você também, muitas vezes, e a gente vai falar isso mais pra frente, que a gente vai falar sobre libido, tá? Vamos falar ainda sobre libido aqui. E aí, se você está com menos disposição, o que acontece? O seu prazer pela questão sexual acaba sendo menor. Então, isso é um fator bastante importante quando você pensa na questão fisiológica. E na questão da ejaculação, o que acontece? Esse desregulamento, né? Essa questão dos hormônios dos neurotransmissores estarem desregulados, vai acarretar esse fator do seu humor, da sua disposição, e muitas vezes vai gerar um processo de ejaculação ali, muitas vezes antecipado, né? Antes da hora realmente do que você gostaria que acontecesse. Então, esses são fatores bastante importantes de você observar. O que eu queria que você entendesse, tá? Existe um negócio chamado libido, tá? Mário, o que é libido? Libido nada mais é do que o nível do seu desejo sexual, tá? Libido é como é que está o seu desejo sexual. Então isso é libido. E o que acontece? Muitas vezes a baixa da libido, ela vai afetar, muitas vezes não, ela sempre vai afetar o quê? O seu desempenho sexual. Ela vai afetar o seu prazer sexual, o seu desejo sexual. Então, se você não tô com vontade, tá sempre, nunca tô com vontade, não tô com disposição, não quero. Aquela questão no relacionamento que um tá sempre evitando o outro. Às vezes o cônjuge chega até a pensar, poxa, deve estar me traindo, deve estar me trocando por outra pessoa e tal, deve estar com alguém, não sei o quê. Às vezes não, às vezes é simplesmente algumas alterações no organismo da pessoa que baixou a libido, e aí isso vai fazer o quê? A pessoa não tem prazer. Tem cura? Claro que tem, né? Tem cura, tem como resolver. Muitas vezes a baixa da libido, ela tem a ver com o quê? A falta de desejo sexual, ela tem a ver com o quê? Com a baixa, por exemplo, da testosterona. O que é esse trem? Eu sei que tem um monte de termos técnicos, mas são termos conhecidos, tá? Não são termos assim tão desconhecidos. Eu evitei usar muitas questões assim que sejam muito novas, mas peguei mais alguns pontos mais conhecidos. Então, assim, a testosterona, por exemplo, a baixa da testosterona, ela vai levar o quê? Ela vai levar a baixa da libido, a baixa do humor, e muitas vezes a pessoa vai ter o quê? Quem está com a testosterona baixa, muitas vezes ela vai estar até com humor depressivo. Que negócio, né? Então, se ela está com humor depressivo, ela muito menos vai ter prazer e vontade de ter uma relação sexual, não vai ter desejo suficiente para desempenhar ou desenvolver uma relação sexual. Então, o que ela precisa fazer? Vai muitas vezes precisar o quê? Injetar hormônios, fazer um acompanhamento, para quê? Para aumentar novamente esse nível de testosterona, isso no homem, para que volte novamente ali esse prazer sexual. A mulher também tem testosterona, tá? Mas
ela também vai ter o quê? Ela vai ter um outro hormônio que é a progesterona, tá? Se entrar em desequilíbrio, vai acontecer a mesma coisa. Mas a testosterona, ela é um hormônio, de um modo geral, considerado um hormônio sexual, tá? Um hormônio do prazer sexual. Então, a queda disso pode gerar bastante dificuldade nesse ponto, tá? Uma segunda questão que pode acarretar numa queda da libido, do prazer sexual, é o histórico psicológico, tá? O histórico psicológico da pessoa, muitas vezes, por exemplo, a pessoa tem um trauma, a pessoa vivenciou uma situação, a pessoa foi abusada, a pessoa viu algo que marcou a vida dela na infância, a pessoa construiu crenças a respeito da vida sexual. Então, o histórico psicológico daquela pessoa pode ser um fator que leve ela, muitas vezes, por estar pensando e refletindo e martelando aquilo na sua mente, aquilo causa o quê? Aciona determinados gatilhos. Então, quando ela lembra de determinadas situações, quando ela lembra de determinados episódios que tem a ver com a questão sexual, o que acontece? Ela não consegue ter um prazer satisfatório para ter uma vida sexualmente saudável. E é o que acontece? O seu prazer por uma relação sexual, por exemplo, diminui, cai, e ela acaba sendo bastante afetada com isso. Então, o histórico psicológico é um ponto importante. Gente, vocês têm dúvidas aí? Tem quanto tempo aí? Que horas são? Tem perguntas? Querem fazer perguntas? Eu sei que eu estou falando um monte de coisa aqui, um monte de informações. Tá claro para vocês? Me digam aí, tá claro? Estão conseguindo entender? Até aqui vocês estão conseguindo entender? Nós vamos falar mais algumas coisas e depois a gente vai já vai caminhar aí para o nosso fim, mas ainda tem bastante coisa. Acho que a gente vai passar tranquilamente aí de 1 horinha hoje. Mas diga aí, dúvidas, perguntas, tá claro para vocês? Existe alguma coisa aqui que é novidade para vocês? Vocês já conheciam sobre esse ponto, sobre essas questões? Quero lembrar você, tá? Deixa eu pegar aqui o livro de novo. Que se amanhã nós batermos a nossa meta, eu vou sortear o livro As 5 Linguagens do Amor. Então quero pedir você que depois que a gente terminar essa live, você chame pessoas, você mande para outras pessoas, você já mande agora também para outras pessoas essa live, para a gente realmente poder fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, o máximo de pessoas possíveis, tá? Se você não assistiu a aula de ontem, tem um link na minha bio, você pode assistir lá, ela tá gravada lá, tá bom? Alguma pergunta aí, alguma questão? Tá? É o seguinte, um terceiro ponto importante que pode ser extremamente influenciador na queda da libido, tá? Na queda do prazer sexual, do desejo, na verdade, sexual. É o quê? Rotinas e problemas do dia a dia. Às vezes o casal está sempre em tanto conflito. Imagina um casal que acorda brigando, passa o dia brigando, aí chega de noite, está brigando. Não tem como. Quem vai ter prazer de depois de um ambiente assim ter uma relação? Não tem como, né? Só se for um robô. Ou então, às vezes, a mulher se submete a isso, ou o homem também, né? Pode se submeter a isso só para não desagradar, mas não é a maneira mais adequada. O ideal é que resolva isso, que converse sobre isso, que resolva e que não continue deixando o dia a dia ser tão problemático. Às vezes não é um problema entre o casal, mas às vezes é um problema externo, é um problema no trabalho, é um problema com um amigo, é um problema com a família, é um problema financeiro. Então, essas questões todas, esses problemas do dia a dia, pode ser também um forte agente para quê? Para fazer com que a libido ela tenha uma queda e, consequentemente, a pessoa não tenha tanto prazer e tanta satisfação, né, em ter uma relação sexual. Beleza? Então, vamos para o nosso próximo ponto aqui.
E eu quero falar então, finalmente para você, essa questão de desenvolver uma vida sexualmente prazerosa. Existe um caminho que você precisa fazer para você desenvolver uma vida sexualmente prazerosa. E é isso que eu vou falar para você aqui agora, nesses nossos últimos minutos. Que caminho é esse, Mário? É muito simples. É um caminho muito simples, mas que é um grande desafio que a gente tem, porque muitas vezes a gente não está tão habituado a treinar isso. Mas o caminho é investimento no dia a dia. O caminho para uma vida sexualmente saudável, uma vida sexualmente prazerosa, é investimento no dia a dia. Não é um investimento aleatório. Não é aquele dia que eu acordei bem e fiz uma gentileza para minha esposa, até dei flores e tal, e depois no resto da semana eu fui um ogro. Não, é um investimento todos os dias. É claro que tem dia que a gente não tá legal e tal, e tudo bem. Mas tem que entender o seguinte, o investimento precisa ser no dia a dia, tá? Tem que ser no dia a dia, ok? Joia? Tudo bem aí? Uhum. Fazendo ginástica aí? Eu tô pensando aqui, eu queria muito fazer umas coisas aqui com vocês, mas eu não posso, porque senão... Mas existem uns exercícios que são muito legais, assim, para você aquecer e você preparar o seu corpo, para o momento do prazer ali, Você tem que aprender isso, assim, ó, preparar o ambiente, se preparar fisicamente. Então, isso é bastante importante. Tô rindo porque a Isabela estava fazendo os exercícios aqui. Então, assim, para você ser assertivo, tá? Para você ser assertivo, você precisa de uma coisa. Eu vou falar rapidamente aqui sobre isso agora. Para você ser assertivo no seu dia a dia, o que você precisa investir, você tem que o quê? Conhecer a linguagem de amor do seu cônjuge, tá? E aí daí a importância de você adquirir o livro, Se você não tem e tal, eu quero muito dar esse livro para vocês, mas se você não tem, pode comprar, compra, entra lá, é barato, não é caro e é um grande investimento para o seu casamento, tá? Então, esse investimento no dia a dia, ele precisa de quê? Ele precisa de você entender melhor o seu cônjuge. E o que você precisa entender a respeito do seu cônjuge? Como é que o seu cônjuge se sente amado? Como é que o seu cônjuge se sente realmente amado por você? E isso é importante, porque quando você aprende isso, as suas ações elas vão ser focadas em atividades que vão fazer com que o quê? Com que o seu cônjuge se sinta amado. E pronto, entendeu? Então isso é bastante importante. E aí tem aqui as linguagens, as 5 linguagens de amor, que o autor lá do livro fala pra gente. Palavras, tempo de qualidade, presente, toque físico. Lembra que a gente começou a nossa aula de hoje falando de você conhecer o corpo do seu cônjuge, conhecer o seu corpo, conhecer as regiões onde você sente prazer e tal, onde aquilo dá para você uma nova sensação no momento do ato ali sexual. E atos de serviço. Então essas 5 linguagens de amor, é importante que você desenvolva isso. Mas Mário, como é que eu faço isso? Eu não tenho um livro. Eu vou te dar três ações importantes que vão te ajudar a definir isso, tá? A descobrir a linguagem de amor do seu cônjuge, tá? É claro que você vai ter um trabalhinho, mas são 3 coisas importantes. Primeira questão importante que você tem que entender: o seu cônjuge, você tem que fazer assim, tem que fazer a seguinte pergunta: o seu cônjuge faz ou deixa de fazer algo que te magoa? Quando o seu cônjuge faz ou deixa de fazer algo e isso te magoa, tá? Entendeu? Assim, quando o seu cônjuge não faz uma coisa ou quando ele faz algo e isso te magoa, então é importante você estar atento para
essa questão, porque é possível que aquilo ali seja um sinal da sua linguagem de amor. Uma segunda pergunta que você deve fazer: o que você mais pede ao seu cônjuge? Ou o que o seu cônjuge mais pede a você? É um forte sinal de que isso que você mais pede, ou de que isso que ele mais pede, seja também a sua linguagem de amor. Uma terceira questão: como você costuma expressar o seu amor para o seu cônjuge? Como você costuma expressar o seu amor para o seu cônjuge, ou como ele costuma expressar o amor dele para você? É um forte sinal de que essa maneira de expressar o amor pode ser a linguagem de amor dele. Então esses 3 pontos são importantes para você o quê? Definir, aprender como identificar a linguagem de amor do seu cônjuge. Para quê? Para que você possa então agir de maneira mais assertiva, porque senão você fica atirando para todos os lados, você fica fazendo ações, achando que está fazendo algo adequado, para você está tudo certo, mas só que não está chegando para o teu cônjuge de maneira assertiva, entendeu? Não está sendo eficiente. 10 horas, né? E por último, o que eu quero falar para você tem que ter frequência. Você precisa ter frequência. Você precisa fazer essas ações. Você precisa, a sua vida sexual, ela precisa ter uma prática todos os dias. Todos os dias você precisa fazer uma pequena investida. Eu costumo sempre dizer, é como um jardim que você rega. Todo dia você tem que ir lá regar, todo dia tem que cortar uma graminha, todo dia você tem que aparar algo, tem que tirar um lixinho e tal, tem que fazer alguma coisa. O casamento também é assim. A vida sexual também é assim. Você tem que regar todo dia. Quer ter uma vida sexualmente prazerosa, satisfatória? Você precisa estar disposto a investir todos os dias, porque o seu casamento a sua alegria, o seu prazer, a sua satisfação com o seu cônjuge, muitas vezes depende disso. É claro que a vida sexual ela não é tudo na relação, mas ela é uma grande parte. Ela é algo extremamente importante, porque, lembra que eu falei lá no início, Deus nos criou e Ele nos deu ferramentas que nos dão prazer, um prazer grande. E se essas ferramentas estão aqui pra gente, estão no nosso corpo, então a gente tem que desfrutar, porque Deus pensou nisso. Ele pensou em dar prazer para você, Ele pensou em dar prazer para o seu cônjuge, Ele pensou que quando vocês estivessem juntos, vocês iam ter satisfação e prazeres juntos e tal. Então é para você desfrutar realmente disso. Beleza, gente? Então hoje nós falamos sobre as áreas sensíveis, nós falamos sobre ejaculação precoce, nós falamos sobre baixa da libido e nós falamos sobre como desenvolver uma vida sexualmente saudável e que isso acontece no dia a dia, tá? Esse dia de hoje foi a nossa terceira letra do nosso Código do Casamento, a sexualidade do casal. Amanhã nós vamos falar mais 2 assuntos importantes e você não pode perder. E amanhã também nós vamos abrir as inscrições para o método Amar, um método que eu criei justamente para ajudar você a construir uma vida conjugal que dê a você um casamento, uma vivência a 2, da maneira como você sempre sonhou. Aprendendo a lidar com os momentos difíceis, mas também desfrutando dos momentos prazerosos que você tem para desfrutar, entendendo mais sobre sexualidade, entendendo mais sobre resolução de conflitos, entendendo mais sobre outros vários aspectos que vão ajudar bastante na sua vida. Beleza? Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Eu espero que tenha sido um tempo bom. Diz aí para mim, escreve aí como é que foi esse dia hoje aqui, como é que foi essa live. Em uma palavra, como é que foi essa live para você hoje? Escreve aí, em uma palavra, como foi essa live para você hoje. E aí a gente já vai caminhar para o fechamento, a gente já vai caminhar para o encerramento do nosso momento aqui hoje. Mas escreve aí, como foi essa live para você hoje? Escreve aí. Acompanha e vê aí que o pessoal vai escrever. Dei o meu melhor aqui, gente. Eu realmente estou muito feliz por esse tempo aqui que eu estou podendo ter com vocês, porque eu acredito realmente que a sua vida conjugal,
ela é para ser uma vida realmente prazerosa. Que o seu casamento é para ser um casamento prazeroso. E que por mais que se você está vivendo problemas hoje no seu casamento, ou se você já viveu problemas, há um Deus que restaura e que quer dar a você um lar realmente restaurado, um ambiente realmente agradável, uma vida a dois onde você tenha prazer realmente em estar com o seu cônjuge e desfrutar desse negócio. Foi top, foi muito bom. Beleza, show de bola, show de bola. Amanhã a gente está aqui de volta novamente às 20h59, tá bom? 20h59 nós estaremos aqui novamente amanhã. Eu espero que você realmente saia dessa live e você tenha uma noite assim sensacional com o seu cônjuge, que você, se tiver coisas que você precisa tratar com ele, com ela, trate, mas que você saia dessa live hoje, pegue essas questões que você ouviu aqui hoje e você aplique na sua vida. Não faz sentido nenhum você ficar aqui 1 hora, mais de 1 hora, e você sair daqui e não aplicar isso na sua vida. Então anote os principais pontos, as coisas que foram mais interessantes para você, o que mais tocou no seu coração, e você então possa aí experimentar e colocar isso em prática na sua vida. O que foi que tá aí? Isso, eu motor hoje tem. É isso aí, manda ver que o negócio vai ser bom, beleza? Abraço, gente, amanhã a gente se fala, foi muito bom ter você aqui, fiquem com Deus aí, uma boa noite para todos, abraço, hein? Tchau!